Patriarcas e Profetas. Capítulo 65. A magnanimidade de Davi. Depois do atroz morticínio dos sacerdotes do Senhor, ordenado por Saul, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o idumeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Ainda acossado pelo rei, Davi não encontrou lugar de descanso ou segurança. Em Keila, seu bravo grupo salvou a cidade de ser tomada pelos filisteus, mas não estavam livres de perigo, mesmo entre o povo que haviam livrado. De Keila, dirigiram-se ao deserto de Zif. Naquela ocasião, em que havia tão poucos pontos claros no caminho de Davi, ele se regozijou ao receber a visita inesperada de Jonatas, que soubera do lugar de seu refúgio. Preciosos foram os momentos que estes dois amigos passaram na companhia um do outro. Relataram suas variadas experiências, e Jonatas fortaleceu o coração de Davi, dizendo: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. O que também Saul, meu pai, bem sabe. Conversando eles acerca do trato maravilhoso de Deus para com Davi, o acossado fugitivo ficou grandemente encorajado, e ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Depois da visita de Jonatas, Davi animou a sua alma com cânticos de louvor, acompanhando a sua voz com a harpa, ao entoar: No Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma? Foge como pássaro para o teu monte. Porque eis que aí os ímpios armam o arco. Dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Salmo 11, versos 1 a 5. Os zifeus, para cujas regiões ermas Davi fora de Keila, enviaram uma comunicação a Saul em Gibeá, de que sabiam onde Davi se encontrava escondido, e de que guiariam o rei ao seu retiro. Davi, porém, avisado das intenções deles, mudou sua posição, procurando refúgio nas montanhas que ficavam entre Maom e o Mar Morto. Foi de novo enviada comunicação a Saul: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos entre todo Israel, e foi à busca de Davi e de seus homens, até aos cumes das penhas das cabras monteses. Davi tinha apenas 600 homens em sua companhia, ao passo que Saul avançava contra ele com um exército de 3.000. Em uma caverna isolada, o filho de Jessé e seus homens aguardavam a direção de Deus quanto ao que deveria fazer-se. Estando Saul fazendo a ascensão das montanhas, desviou-se para um lado e entrou, sozinho, na mesma caverna em que Davi e seu grupo estavam escondidos. Quando os homens de Davi viram isto, insistiram com seu chefe para que matasse Saul. O fato de que o rei estava agora em seu poder era por eles interpretado como prova certa de que Deus mesmo entregara o inimigo em suas mãos, para que pudessem destruí-lo. Davi foi tentado a assumir esta opinião a tal respeito, mas a voz da consciência falou-lhe, dizendo: Não toques no ungido do Senhor.
Os homens de Davi ainda não estavam dispostos a deixar Saul em paz, e lembraram ao seu comandante as palavras de Deus: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Mas sua consciência o acusou depois, porque mesmo com isto deformara a veste do rei. Saul levantou-se e saiu da caverna para continuar com suas pesquisas, quando uma voz atingiu seus ouvidos surpresos, dizendo: Rei, meu senhor! Voltou-se para ver quem se dirigia a ele, e eis que era o filho de Jessé, o homem a quem havia tanto tempo desejava ter em seu poder, para que o pudesse matar. Davi inclinou-se ante o rei, reconhecendo-o como seu senhor. Então se dirigiu a Saul nestes termos: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para matirares. Quando Saul ouviu as palavras de Davi, ficou humilhado, e não pôde senão admitir a veracidade das mesmas. Seus sentimentos foram profundamente abalados, ao compenetrar-se de quão completamente estivera em poder do homem cuja vida procurava. Davi estava em pé diante dele, cônscio de sua inocência. Com um espírito abrandado, Saul exclamou: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a voz e chorou. Declarou agora a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. E Davi fez um concerto com Saul, para que quando isto tivesse lugar, ele considerasse favoravelmente a casa de Saul e não suprimisse o seu nome. Sabedor que era da conduta passada de Saul, Davi não podia depositar confiança nas afirmações do rei, tampouco esperar que sua condição penitente demorasse muito. Assim, voltando Saul para sua casa, permaneceu Davi nas fortalezas das montanhas. A inimizade que é alimentada para com os servos de Deus, por aqueles que se renderam ao poder de Satanás, modifica-se, por vezes, em um sentimento de reconciliação e favor. Mas a mudança nem sempre se mostra duradoura. Depois que homens mal intencionados se empenharam em fazer e dizer coisas ruins contra os servos do Senhor, a convicção de que estiveram em erro apodera-se algumas vezes profundamente de seu espírito. O Espírito do Senhor trabalha com eles, humilham seus corações diante de Deus e diante daqueles cuja influência procuram destruir, e podem modificar sua conduta em relação aos mesmos. Mas, abrindo novamente a porta às sugestões do maligno, revivem as velhas dúvidas, desperta-se a velha inimizade, e eles voltam a empenhar-se na mesma obra de que se arrependeram e que por algum tempo abandonaram. Novamente falam mal, acusando e condenando da maneira mais acrimoniosa os mesmos a quem fizeram a mais humilde confissão. Satanás pode usar tais almas com muito mais poder, depois que tal conduta haja sido seguida, do que o poderia antes, pois que pecaram contra uma luz maior. E faleceu Samuel, e todo o Israel se ajuntou e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. A morte de Samuel foi considerada uma perda irreparável
pela nação de Israel. Um grande e bom profeta e juiz eminente sucumbira, e a dor do povo foi profunda e sentida. Desde sua mocidade, Samuel andara diante de Israel na integridade de seu coração. Embora Saul tivesse sido o rei reconhecido, Samuel exercera uma influência mais poderosa do que ele, porque o registro de sua vida era de fidelidade, obediência e devoção. Lemos que ele julgou Israel todos os dias de sua vida. Contrastando o povo a conduta de Saul com a de Samuel, viam o erro que haviam cometido, desejando um rei para que não fossem diferentes das nações em redor deles. Muitos olhavam alarmados para as condições da sociedade em que rapidamente se estendiam o fermento da irreligião e da impiedade. O exemplo de seu governante errante estava exercendo uma dilatada influência, e bem poderia lamentar Israel que Samuel, o profeta do Senhor, fosse morto. A nação havia perdido o fundador e diretor de suas escolas sagradas. Mas isso não era tudo. Tinha perdido aquele a quem o povo se acostumava a ir com suas grandes dificuldades. Perdido aquele que constantemente intercedera junto a Deus em prol dos maiores interesses de seu povo. A intercessão de Samuel proporcionara um sentimento de segurança, pois a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. São Tiago, capítulo 5, verso 16. O povo sentia agora que Deus os estava abandonando. O rei parecia ser pouco menos que um louco. A justiça estava pervertida e a ordem mudada em confusão. Foi quando a nação era torturada por conflito interno, quando o conselho calmo e inspirado no temor de Deus, dado por Samuel, se mostrava mais necessário, foi então que Deus deu repouso ao seu idoso servo. Amargas foram as reflexões do povo, ao olharem para o seu silencioso lugar de descanso, e lembrarem-se de sua loucura, rejeitando-o como seu governador, pois que ele tivera tão íntima ligação com o céu, que parecia ligar todo Israel ao trono de Jeová. Fora Samuel que os ensinara a amar e a obedecer a Deus, mas, agora que ele estava morto, o povo sentia achar-se abandonado, à mercê de um rei que se unira a Satanás e que de Deus e do céu divorciaria o povo. Davi não pôde estar presente no sepultamento de Samuel, mas chorou tão sentida eternamente como um filho fiel o poderia fazer por um pai dedicado. Sabia que a morte de Samuel rompera um outro laço que restringia as ações de Saul, e sentiu-se menos livre de perigo do que quando o profeta vivia. Enquanto a atenção de Saul estava ocupada em lamentação pela morte de Samuel, Davi aproveitou o ensejo para procurar um lugar de maior segurança. Assim fugiu para o deserto de Parã. Foi ali que compôs os Salmos 120 e 121. Naquelas desoladas regiões incultas, compenetrado de que o profeta era morto e que o rei era seu inimigo, cantou: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará de vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121, versos 2 a 8. Enquanto Davi e seus homens se encontravam no deserto de Parã, protegeram, contra as depredações dos saqueadores, os rebanhos e gado de um homem rico chamado Nabal, que tinha vastas posses naquela região. Nabal era descendente de Calebe, mas seu caráter era intratável e mesquinho. Era o tempo da tosquia das ovelhas, a ocasião da hospitalidade. Davi e seus homens estavam em grande necessidade de provisões, e de acordo com o costume daqueles tempos, o filho de Jessé enviou 10 moços a Nabal, ordenando-lhes que o saudassem em nome de seu senhor,
e acrescentou: assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus mancebos, e eles te dirão. Estes mancebos, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Davi e seus homens tinham sido como uma muralha protetora aos pastores e rebanhos de Nabal. E agora pedia-se àquele homem rico que fornecesse de sua abundância algum recurso à necessidade daqueles que lhe haviam prestado tão valioso serviço. Davi e seus homens poderiam ter se servido dos rebanhos e gado, mas não o fizeram. Portaram-se honestamente. Sua bondade, entretanto, nada valera junto a Nabal. A resposta que este enviou a Davi indicava o seu caráter. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e eu daria a homens que eu não sei de onde vêm? Quando os moços voltaram com as suas mãos vazias e relataram o acontecido a Davi, este ficou cheio de indignação. Ordenou que seus homens se aparelhassem para um encontro, pois que resolvera castigar o homem que lhes negara o que era de seu direito, e que ao dano acrescentara o insulto. Este movimento impetuoso estava mais em harmonia com o caráter de Saul do que com o de Davi. O filho de Jessé, porém, tinha ainda de aprender lições de paciência na escola da aflição. Um dos servos de Nabal foi apressadamente a Abigail, esposa de Nabal, depois que este despedira os moços de Davi e contou-lhe o que tinha acontecido. Eis que Davi enviou mensageiros, disse ele, desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor de nós nos serviram, assim de dia como de noite. Todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Sem consultar o esposo ou contar-lhe sua intenção, Abigail fez um amplo suprimento de provisões, que, posto sobre jumentos, enviou adiante sob o cuidado de servos. E ela partiu para encontrar-se com um grupo de Davi. Encontrou-os no encoberto de um monte. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento. E prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e inclinou-se à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos. Abigail dirigiu-se a Davi com tanta reverência como se falasse a um monarca coroado. Nabal tinha escarnecedoramente exclamado: Quem é Davi? Mas Abigail chamara-o Senhor meu. Com amáveis palavras, ela procurou abrandar-lhe os sentimentos irritados e pleiteou com ele em favor de seu esposo. Nada tendo de ostentação ou orgulho, antes, cheia da sabedoria e amor de Deus, Abigail revelou a força de sua devoção para com sua casa, e esclareceu a Davi que o procedimento indelicado de seu marido de nenhuma maneira fora premeditado contra ele como uma afronta pessoal, mas que simplesmente tinha sido a explosão de uma natureza infeliz e egoística. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos, os que procuram mal contra o meu senhor. Abigail não tomou para si o crédito deste raciocínio,
a fim de demover a Davi de seu precipitado propósito, mas deu a Deus a honra e o louvor. Ofereceu então sua rica provisão como oferta pacífica aos homens de Davi, e ainda pleiteou como se ela mesma fora quem tivesse provocado o ressentimento do chefe. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, disse ela, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Abigail apresentou, por inferência, a conduta que Davi deveria adotar. Ele faria as guerras do Senhor, não deveria procurar vingança de ofensas pessoais, embora perseguido como um traidor. Ela continuou: levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Há de ser que, usando o Senhor com o meu senhor, conforme a todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então meu senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver-se salvado o meu senhor a si mesmo. E quando o Senhor Deus fizer bem ao meu senhor, lembra-te então da tua serva. 1 Samuel capítulo 25, versos 29 a 31. Estas palavras poderiam apenas ter vindo dos lábios de quem tivesse participado da sabedoria do alto. A piedade de Abigail, semelhante ao perfume de uma flor, exalava de seu rosto, de suas palavras e ações, sem que disso ela se apercebesse. O Espírito do Filho de Deus habitava em sua alma. Seu discurso, adubado pela graça e cheio de bondade e paz, derramava sua influência celestial. Melhores impulsos vieram a Davi, e ele tremeu ao pensar quais poderiam ser as consequências de seu intuito precipitado. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, verso 9. Oxalá houvesse muitos outros como esta mulher de Israel, que abrandassem os sentimentos irritados, obstassem impulsos temerários e com palavras de calma e bem dirigida sabedoria aplacassem grandes males. Uma vida cristã consagrada está sempre a derramar luz, consolação e paz. Caracteriza-se pela pureza, tato, simplicidade e utilidade. É dirigida por aquele amor abnegado que santifica a influência. Está repleta de Cristo e deixa um rastro de luz onde quer que seu possuidor vá. Abigail tinha sabedoria para reprovar e aconselhar. A paixão de Davi esvaiu-se sob o poder de sua influência e raciocínio. Ele ficou convicto de que assumira uma conduta imprudente e perdera o domínio de seu próprio espírito. Com humilde coração, recebeu a repreensão em conformidade com suas próprias palavras. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. E repreenda-me, será um excelente óleo. Salmo 141, verso 5. Ele deu graças e louvores porque ela o aconselhara retamente. Muitos há que, quando reprovados, julgam ser dignos de elogio se recebem a repreensão sem se tornarem impacientes. Mas quão poucos recebem a reprovação com coração grato e abençoam aqueles que os procuram salvar de seguirem por um mau caminho. Quando Abigail voltou para casa, encontrou Nabal e seus hóspedes em gozo de um grande banquete que tinham convertido em cenas de orgia e embriaguez. Não foi senão na manhã seguinte que ela relatou a seu esposo o que ocorrera em sua entrevista com Davi. Nabal era de ânimo covarde, e quando se compenetrou de quão perto de uma morte súbita o havia trazido à sua loucura, pareceu-se achar-se atacado de paralisia. Receoso de que Davi ainda prosseguisse com seus intuitos de vingança, encheu-se ele de terror e prostrou-se em uma condição de irremediável insensibilidade. 10 dias depois, morreu. A vida que Deus lhe dera tinha sido apenas uma maldição para o mundo.
Em meio a seu regozijo e alegria, Deus lhe dissera, como disse ao homem rico da parábola: Esta noite te pedirão a tua alma. São Lucas, capítulo 12, verso 20. Davi, mais tarde, desposou Abigail. Já era marido de uma mulher, mas o costume das nações de seu tempo tinha-lhe pervertido o discernimento, influenciando-o em suas ações. Mesmo grandes homens e bons têm errado, seguindo os costumes do mundo. O amargo resultado de desposar muitas mulheres foi dolorosamente sentido durante toda a vida de Davi. Depois da morte de Samuel, Davi ficou em paz por alguns meses. Novamente se dirigiu à solidão dos zifeus, mas estes inimigos, esperando conseguir favor do rei, informaram a este do esconderijo de Davi. Tal conhecimento despertou o demônio da paixão que estivera a dormir no peito de Saul. Mais uma vez convocou seus homens de armas e os levou à perseguição de Davi. Espias que lhes eram amigos, porém, levaram ao filho de Jessé a notícia de que Saul, de novo, o estava a perseguir, e com alguns de seus homens, Davi partiu para saber o lugar em que estava seu inimigo. Era noite, quando, avançando cautelosamente, chegaram ao acampamento e viram diante de si as tendas do rei e de seus auxiliares. Não foram notados, pois o arraial estava a dormir em silêncio. Davi chamou seus amigos para irem com ele ao próprio meio de seus adversários. Em resposta à sua pergunta, quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu prontamente Abisai: eu descerei contigo. Ocultos pelas densas sombras das colinas, Davi e seu auxiliar entraram no arraial do inimigo. Procurando certificar-se do número exato de seus adversários, chegaram a Saul, adormecido, estando sua lança cravada no solo, e uma bilha de água à sua cabeceira. Ao lado deles estava deitado Abner, chefe do exército, e ao redor deles estavam os soldados, entregues ao sono. Abisai levantou sua lança e disse a Davi: Deus te entregou hoje nas tuas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Esperou a palavra que lhe desse permissão. Caíram, porém, em seus ouvidos estas palavras cochichadas: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Quão facilmente o Senhor pode enfraquecer o mais forte, remover a prudência dos prudentes e zombar da perícia do mais atento. Quando Davi se encontrou a uma distância do acampamento que o punha fora de perigo, pôs-se em pé no cimo de uma colina, e clamou com grande voz ao povo e a Abner, dizendo: Porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste tu o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isto que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte. Vós que não guardastes a vosso senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: Minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. De novo caiu dos lábios do rei o reconhecimento. Pequei. Volta, meu filho Davi,
porque não mandarei fazer-te mal, porque hoje foi preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente, e errei grandissimamente. Davi então respondeu, e disse, Eis aqui a lança do rei, passa cá um dos mancebos, e leve-a. Embora Saul fizesse a promessa, não mais te farei mal, Davi não se pôs sob o seu poder. Este segundo exemplo do respeito de Davi pela vida de seu soberano produziu impressão ainda mais profunda no espírito de Saul e alcançou dele um reconhecimento mais humilde de sua falta. Ficou admirado e vencido com tal manifestação de bondade. Despedindo-se de Davi, Saul exclamou, Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Mas o filho de Jessé não tinha esperança que o rei continuasse muito tempo nesta disposição de espírito. Davi não esperava uma reconciliação com Saul. Parecia inevitável que finalmente ele tombasse como vítima da malícia do rei, e resolveu de novo buscar refúgio na terra dos filisteus. Com 600 homens sob o seu comando, passou-se para Aquis, rei de Gate. A conclusão de Davi de que Saul certamente cumpriria seu intuito assassino foi formulada sem o conselho de Deus. Mesmo quando Saul estava tramando e procurando levar a efeito a sua destruição, o Senhor agia com o fim de assegurar a Davi o reino. Deus efetua seus planos, embora aos olhos humanos estejam velados em mistério. Os homens não podem compreender os caminhos de Deus, e olhando as aparências, interpretam os transes, provações e experiências que Deus permite que venham sobre eles, como coisas que contra eles são, e que apenas farão a sua ruína. Assim Davi olhava para as aparências, e não para as promessas de Deus. Duvidava que algum dia viesse a ocupar o trono. Lhe tinham cansado a fé e exaurido a paciência. O Senhor não mandou Davi à busca de proteção aos filisteus, os piores adversários de Israel. Esta nação, precisamente, estaria entre seus piores inimigos até ao fim, e, no entanto, fugira para eles à procura de auxílio em seu tempo de necessidade. Tendo perdido toda a confiança em Saul e nos que o serviam, lançou-se à mercê dos inimigos de seu povo. Davi era um bravo general e tinha se mostrado guerreiro prudente e bem-sucedido, mas estava a agir diretamente contra seus próprios interesses quando foi aos filisteus. Deus o havia designado para levantar seu estandarte na terra de Judá, e foi a falta de fé que o levou a abandonar seu posto de dever sem ordem da parte do Senhor. Deus foi desonrado pela incredulidade de Davi. Os filisteus tinham temido a Davi mais do que a Saul e seus exércitos, e colocando-se sob a proteção dos filisteus, Davi patenteara-lhes a fraqueza de seu povo. Destarte, ele animou esses implacáveis adversários a oprimirem Israel. Davi tinha sido ungido para ficar na defesa do povo de Deus, e o Senhor não queria que seu servo animasse os ímpios, descobrindo-lhes a fraqueza de seu povo, ou dando uma aparência de indiferença pelo bem-estar do mesmo. Ademais, receberam seus irmãos a impressão de que ele fora aos gentios para servirem aos seus deuses. Por meio deste ato, deu motivo a que fossem mal interpretados os seus intuitos, e muitos foram levados a entreter preconceito contra ele. Davi foi levado a fazer exatamente o que Satanás desejava que ele fizesse, pois, procurando refúgio entre os filisteus, ele proporcionou grande exultação aos inimigos de Deus e de seu povo. Davi não renunciou ao culto de Deus, nem cessou a devoção para com a sua causa, mas sacrificou a confiança nele pela sua segurança pessoal, e assim deslustrou o caráter reto e fiel que Deus requer que seus servos possuam. Davi foi cordialmente recebido pelo rei dos filisteus. O calor desta recepção foi em parte devido ao fato de que o rei o admirava e em parte ao fato de lisonjear a sua vaidade que um hebreu procurasse sua proteção.
Davi sentia-se livre de perigo de traição nos domínios de Aquis. Levara sua família, sua casa e suas posses, e o mesmo fizeram seus homens, e segundo toda a aparência, ali chegara ele a fim de fixar-se permanentemente na terra da Filístia. Tudo isto satisfazia a Aquis, que prometeu proteger os israelitas fugitivos. Ao pedido feito por Davi para residir no campo, afastado da cidade real, concedeu o rei gentilmente Ziclag em possessão. Davi compenetrara-se de que seria perigoso para si e seus homens estarem sob a influência de idólatras. Em uma cidade inteiramente separada para si, poderia adorar a Deus com mais liberdade do que se ficasse em Gate, onde os ritos pagãos não poderiam deixar de mostrar-se uma fonte de males e incômodos. Enquanto morava naquela cidade isolada, Davi fez guerra aos Gesuritas, aos Gersitas e aos Amalequitas, e a ninguém deixou vivo para levar a notícia a Gate. Quando voltou da batalha, deu a entender a Aquis que estivera a guerrear contra os de sua própria nação, os homens de Judá. Por esta dissimulação, ele serviu de meio para fortalecer a mão dos filisteus. Fez-se ele, por certo, aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Davi sabia que era a vontade de Deus que essas tribos gentílicas fossem destruídas, e sabia estar ele designado para fazer esta obra, mas não andava no conselho de Deus quando praticou o engano. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Davi não tinha intenções de levantar a mão contra seu povo, mas não estava certo quanto ao que haveria de fazer, até que as circunstâncias indicassem seu dever. Respondeu ao rei evasivamente e disse: Assim saberás tu o que fará o teu servo. Aquis compreendeu estas palavras como uma promessa de auxílio na guerra que se aproximava, e comprometeu sua palavra a conferir a Davi grande honra e dar-lhe elevado cargo na corte filisteia. Mas, embora a fé de Davi tivesse vacilado um pouco nas promessas de Deus, ele ainda se lembrou de que Samuel o ungira rei de Israel. Recordou as vitórias que no passado Deus lhe havia dado sobre os seus inimigos. Reviu a grande misericórdia de Deus, guardando-o das mãos de Saul, e resolveu não trair um encargo sagrado. Mesmo que o rei de Israel tivesse procurado tirar-lhe a vida,